A gente já conversou sobre isso. Tem mais colegas de vocês lá fora? Vê quem está faltando já para a gente começar, que o pessoal já está entrando também na parte virtual, por favor.
Bom dia, Rafa, tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia, Mari, tudo bom? Bom dia, professor. Vocês estão conseguindo ver com nitidez aqui o slide? A minha voz está saindo bem para vocês aí? Sim. Tranquilo. Beleza. Tá. Dá só alguns minutinhos aí para o pessoal também entrar aqui online, tá bom, meninas? Mari, faz um favor para mim, filha. Entra em contato com o pessoal da tua turma, no privado de vocês. Pede pro pessoal já entrando que eu tô aqui aguardando, tá? A Vânia já pediu lá, professor. Tá jóia, então. Obrigado. Estou esperando entrar mais alguns colegas de vocês na sala virtual, para eu começar a falar com todo mundo junto. Professor, na aula de ontem ficou só eu online. Eu acho que não vai entrar mais, não. Só foi tu, Rafa? Foi, na aula de ontem. Deixa eu dar só mais aqui, deixa eu só dar umas, deixa eu dar umas 9h20, então, que eu já inicio aqui, então, eu inicio para vocês duas aí e para o pessoal daqui também, tá, Rafa? Só Ok. um minutinho, tá bom? Tá. Isso eu já vou conversar já com vocês a respeito disso. Ah, é porque eu quero saber se... Oi, Rivica, tudo bom contigo? Bom dia. Bom dia, professor.
Bem, meninos e meninas, vamos começar a aula. Tá? O pessoal que for entrando online vai entrando e vai pegando a aula, tá bom? Bem, bom dia a todos, bom dia a todos, quem está em casa, quem está presencialmente aqui, tá bom? Primeira vez que estou vendo todos vocês, alguns de vocês, não todos vocês, tá? De forma pessoal, tá aqui com vocês, tá bom? Todo mundo acessou as suas notas na plataforma, viram as notas da primeira verificação, com exceção tua, Cris. Eu vou acessar, ver depois da aula eu acesso pelo meu, ver se eu consigo acessar e já tirou a tua nota. Mas os demais que estão em casa e que estão aqui presencialmente, viram as suas notas? Sim, professor. Sim, professor. Não entendi. Tá, eu vou ver pelo meu, aí eu já passo para quem não viu, eu já passo a nota, tá bom? Gostaram da prova? O que acharam da prova? Mais ou menos, tá boa? Ou dá para ser melhor? Não falem melhor, porque pode ser o nível de exigência pode ser maior. Tá bom? Tá, deixa eu dar logo uns avisos para vocês agora no início, porque no final aí eu só fico aqui com o pessoal que ficou na pendência da aula, da nota, perdão, da prova. Primeira questão até o final da semana eu devo estar mandando para vocês, tá ok, no grupo de vocês e postando na plataforma a questão do relatório para a somada dos pontos para a segunda verificação. Segundo, eu devo estar enviando até sexta, no mais tardar sábado, também no grupo de vocês no Zap, os artigos para os seminários, tá? Para vocês terem os seminários já para a segunda verificação. Aí vocês vão perguntar, primeiro, os grupos, os mesmos grupos, tá ok? Podem ser mantidos os mesmos grupos que apresentaram na primeira verificação, não tem problema algum. Mas eu vou pedir só uma ajuda de vocês. Em que sentido? No sentido que os nomes dos integrantes sejam todos mantidos até o fim. Por quê? Porque houve situação de um colega ou de uma outra colega, que quando eu coloquei o mapa para vocês, porque eu sempre disponibilizo um mapa das datas, das apresentações, dos nomes dos integrantes, estava me faltando um colega ou uma outra colega já tinha mudado para outro grupo, aí eu tive que abrir apresentação por apresentação para ver as notas de vocês, os nomes de vocês, para dar nota de vocês. Tá ok? Aí demora um pouco. Aí eu tive que até ligar para uma colega, não sei se foi de vocês, da turma de vocês, se for da turma da MA, para perguntar, colega, tu apresentaste? Apresentei, professor, estava no grupo tal. Aí lá vai eu ter que abrir a apresentação para confirmar, tá bom? Para não ter esses problemas, eu peço isso para vocês, me enviem o nome, o grupo é esse, é Maria, Joãozinha, Alberto, Francisquinha, perfeito, não tem problema algum. Outra questão, tá? Vocês é que vão me dizer, em comum acordo com vocês, ou seja, com a turma toda, se vocês vão preferir fazer a apresentação ou de casa ou presencial. O que não pode ocorrer é o seguinte, que metade queira que seja aqui e metade em casa, aí já não dá, tá bom? Até por uma questão de dinâmica, para fluir a apresentação. Aí vocês é que vão definir isso, decidir isso entre vocês todos. Tá? Eu sei que tem colegas que são grupo de risco, eu sei que tem colegas que vivem com pessoas que são do grupo de risco, para também não deixar assim de forma desbalanceada, desequilibrada. Tudo bem? Aí vocês vão me informar isso, tá? Até o final do mês, tá ok?
Até porque início de novembro já vão ser as datas das apresentações. Então, eu vou tentar encaixar todas as apresentações para um dia só. Tá? Para que na próxima aula a gente já faça as revisões e a gente já faça as revisões já para a segunda verificação. Tudo bem? Posso contar com a colaboração e a cooperação de todos? Beleza. Outra questão, fica melhor para vocês eu em pé ou eu sentado? Para vocês visualizarem melhor, tanto faz. Tá bom. Tá? Para o pessoal que está online, fica melhor sentado ou em pé ou tá melhor, ou tanto faz um ou outro? Tanto faz, professor. Beleza. Questão de perguntas, eu vou pedir assim, se houver dúvidas ou pergunta, tá bom? Deixa eu terminar eu falar. Quem tiver presencialmente, levanta a mão. E quem tiver online, eu só peço que diga, professor, eu tenho uma pergunta. Que não coloque no chat, porque fica difícil para mim, porque eu sentar, abrir o chat, tá, vai demandar só um pouquinho de tempo. Então, diga, professor, eu tenho uma pergunta. E quem tiver dentro disso, para o pessoal que está em casa. Para quem está aqui, só levanta o braço, que eu paro e digo, olha, tem uma pergunta. Vão fazer a pergunta, até para ficar melhor, tá bom? Tá joinha. Hoje a gente já começa o tópico nosso, que é a morfologia dos fungos, tá? Que já vai entrar na segunda verificação dos senhores e das senhoras. O que nós temos que entender a respeito dessa morfologia desse tipo de micro-organismo, tá? Deprimiu. Falhou meu pontador. Tá? Que quando a gente fala de fungo, principalmente a respeito da célula fúngica, nós temos que entender que esta célula fúngica aqui, a sua constituição, e quando eu falo sua constituição aqui, tá? É o que? Estrutura celular, estrutura da constituição dessa célula, ela é próxima ou até similar aqui, tá? De uma célula eucariótica, ou seja, a proximidade, a semelhança são iguais. Além disso, tá? Quase a maioria das células fúngicas, ou elas são unicelulares ou são multicelulares aqui. É uma característica peculiar da célula fúngica. Além disso, elas são células que apresentam na sua constituição, tá? Estruturas tubulares denominadas de hifas. E essas estruturas tubulares, quando elas agrupadas, quando elas formadas em conjunto, elas recebem o nome de micélio. Essas são as principais características da célula fúngica. Então, em prova, se eu fizer pergunta de prova para vocês, características de uma célula, se a célula fúngica apresenta características próximas ou iguais de uma célula eucariótica, vocês responderão o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? Porque ela apresenta essa semelhança. Tá bom? Além disso, quando eu falo que apresentam similaridade com uma célula eucariótica, essa célula fúngica, eu estou me referindo ao quê? Que ela vai apresentar, tá? Ribossomos iguais e semelhantes a uma célula eucariótica de um ser humano. Ela vai apresentar um aparelho de Golgi, ou seja, um complexo de Golgi, próximo e igual. Ela vai apresentar também mitocôndrias, vai apresentar também núcleos e nucléolos, tá? E vacúolos também aqui. Ou seja, as mesmas estruturas que nós observamos de um mamífero ou de um protozoário, tá? Essa célula fúngica vai apresentar igual. Tirando algumas proporções, mas na sua grande maioria aqui, tá? Ela vai apresentar uma estrutura celular, idêntica ou próxima.
Até aí, alguma dúvida para vocês? Tanto para quem está em casa, para quem está presencialmente, alguma dúvida? Não. Beleza. Agora, atenção para vocês. Começando a falar para vocês das estruturas, falando principalmente da parede celular, a parede celular da célula fúngica, ela tem como principal característica realizar rigidez, ou seja, faz com que essa parede celular seja altamente rígida. Isso porque, olha o que essa parede celular é rica. Ela é rica em polissacarídeos, principalmente a base de quitina e celulose. São os principais componentes polissacarídicos que compõem essa parede celular fúngica e faz com que ela seja altamente, confere essa rigidez a essa parede. Além do mais, além de ter esses polissacarídeos, ela também apresenta o quê? Proteínas e lipídios. E além desses dois componentes, as proteínas e lipídios, ela também apresenta dois tipos de aminoácidos, tá? Que são característicos na célula, nessa parede fúngica, que são o quê? As mananas, tá? E as glucanas. E olha que interessante, uma vez havendo a junção desses aminoácidos com proteínas já existentes, ele gera outras estruturas celulares e outros componentes químicos que são quais? Glicoproteínas, manoproteínas e glicomanoproteínas. Aí vocês vão me perguntar, para que diabo serve esse negócio numa célula fúngica, principalmente numa parede celular fúngica? Elas servem principalmente para isso daqui, para a intensificação e constituição dessas... Só um minutinho, só um minuto. Voltei, vamos lá. Em que parte eu parei? Desculpa, nas camadas internas e nas camadas externas. Perfeito. Tá? Essas estruturas, essas glicoproteínas, manoproteínas e glicanoproteínas que são geradas dessa junção desses aminoácidos com essas proteínas é que vão conferir a rigidez dessa parede celular tanto em porções internas quanto em porções externas. Lembrando que nas porções internas geram-se constituintes a partir dessas sínteses dessas moléculas aqui, como beta-1,3, beta-1,3 glucanas e as próprias mananas. Tá? Já nas camadas externas, nós observamos uma maior quantidade, tá, de mananas e beta-1,6 glucanas aqui, que fazem com que essa porção externa ela seja mais rígida ainda. Aí vocês vão me perguntar, tá, professor, nós já entendemos que através dessa síntese geram esses componentes, as glicoproteínas, as manoproteínas e as glicomanoproteínas, e que elas vão fazer com que haja uma rigidez tanto nas porções internas e externas. Mas o que isso vem a ver na constituição dos fungos? Isso é muito importante, principalmente aqui. A composição química de alguns tipos de bactérias,
de alguns tipos de fungos, principalmente fungos que são o quê? Ou patogênicos ou oportunistas, como o caso do Paracoccidídeo brasiliense, que ele é um fungo altamente, além de ser patogênico, ele é oportunista. E quanto mais resistente, ou seja, quanto mais rico desses componentes, maior vai ser o quê? A patogenicidade, o fator de patogenicidade para ele. Tá? Se vocês forem comparar em relação às fases de divisão celular que esse fungo apresenta tanto na fase Y quanto M, olha o que a gente observa, que na fase Y, que antecede a fase M, olha como a gente observa, principalmente alfa-glucanas e beta-glucanas, a gente observa ela em maior quantidade em teor de alfa-glucana. E alfa-glucanas aqui, a gente observa em maior presença onde? Numa camada interna. Depois ela passa para beta-glucan, que numa fase M já aumenta, ou seja, triplica o valor dela, quadruplica, ou seja, 4 vezes mais, perdão. E isso faz com que? Isso faz com que a camada externa fique mais rígida e mais espessa, dificultando a ação de fármacos antifúngicos sobre essa parede celular. Ficou entendida essa parte para vocês? Para o pessoal de casa, ficou entendido? Ficou claro isso para vocês? Hein, meninas? Ficou, professor. Beleza. O outro componente celular, tá, é o que a gente se refere à membrana citoplasmática, ou também denominada de citoplasma aqui. E essa membrana citoplasmática, esse citoplasma, ela apresenta diversas funções que são peculiares a ela. Além disso, ela, como eu já falei anteriormente para vocês, ela apresenta similaridade com uma célula eucariótica, ela vai apresentar quase os mesmos componentes dessa célula eucariótica, ou seja, ela é composta por quê? Por uma dupla camada de fosfolipídios, aonde ela é revestida por proteínas, ou seja, esse revestimento que faz são moléculas proteicas, e essas moléculas, esse revestimento proteico que é conferido por essas proteínas, geram invaginações nessa membrana que facilitam a troca dessa célula para o meio externo, juntamente com o meio interno. E olha que interessante, essas invaginações geradas nessas proteínas geram sistemas, tá, que são só um minutinho. Geram sistemas não somente de vacúolos, como também de vesículas aqui, e esses tanto vacúolos como vesículas, olha o que eles fazem. Eles facilitam ainda mais, não somente a adesão, mas principalmente o contato dessa membrana com o meio externo e interno da célula. Ou seja, essas vesículas, esses vacúolos, são responsáveis por essas trocas, fazendo com que haja uma melhor adesão, uma melhor aderência à célula. E ela também é importante aonde? Principalmente no contato quando a célula fúngica fizer, principalmente essa membrana fizer, com a célula hospedeira do indivíduo, do ser humano. Ela facilita ainda mais. Além da presença, como eu falei de vocês, dessa dupla camada de fosfolipídios, ela também faz jus à presença também de quê? De moléculas proteicas e lipídicas. Só que essas moléculas proteicas, qual é a principal atividade dessas proteínas? Somente atividade enzimática, onde nós observamos que essas proteínas, essas atividades enzimáticas aqui, conferem diversas propriedades funcionais. Diferentemente da atividade lipídica, que ela tem como maior função a estruturação, ou seja, ela atua aqui, tá, na função estrutural, ou seja, no suporte estrutural que ela vai conferir a essa membrana citoplasmática aqui.
E olha que interessante. E isso, tá, é uma diferença dessa célula fúngica para as demais outras células. É a presença de quê? De esteróis. Lembram vocês quando a gente conversou da célula bacteriana lá no início das nossas aulas, que a gente observou que uma das diferenças dessa célula da membrana citoplasmática, tanto de grãos positivas quanto grã negativa, era o quê? Não era a ausência de esteroides, de moléculas esteroides? Olha o que a gente já observa aqui na membrana fúngica, a presença de esteróides. E esses esteróides, eles são importantes, por quê? Porque a partir deles geram síntese para uma outra molécula, tá? Que é o ergosterol. E que bendito é esse ergosterol que muitas das vezes a gente já escutou falar em alguns artigos científicos. Ele é importante porque ele faz com que se gere um sítio de ligação, tá? Para determinados tipos de antifúngicos, tá? E esses antifúngicos, eles atuam nesses sítios de ergosterol, inibindo a síntese do mesmo, causando uma toxicidade seletiva. Então, se na prova eu perguntar para vocês a finalidade do ergosterol, o que vocês vão me dizer? Que o ergosterol ele é importante aqui porque ele faz parte da constituição da membrana citoplasmática do fungo. E para a atividade antifúngica, qual é a finalidade desse ergosterol? Ele é um sítio de ligação desses antifúngicos a esta molécula. Por quê? Porque ele inibe o ergosterol. Inibindo o ergosterol, a formação de ergosterol, você está inibindo o quê? Produção de esteróis. Concordam comigo? Inibindo a função do esterol, você causa o quê? Uma toxicidade seletiva que faz com que a célula fúngica não o quê? Sobreviva, porque ele precisa desses esteroides aqui para dar continuidade à produção e principalmente para a constituição dessa membrana citoplasmática. Até aí está tudo claro para vocês? Estou me fazendo entender? Fala, Cris. Ele vai atuar na função do ergosterol, lembrando que o ergosterol ele faz parte da constituição da membrana citoplasmática, então ele tem como finalidade também destruir a célula fúngica, por quê? Porque ele consegue atuar sobre a membrana citoplasmática fúngica. Não necessariamente todos antifúngicos, é um mecanismo de ação que determinados tipos de antifúngicos fazem, que é atuar sobre a síntese do ergosterol. Porque nós veremos, não na semana que vem, mas na próxima, que é a parte dos antifúngicos, que esses antifúngicos, tá, eles podem atuar por diversos tipos de mecanismos de ação farmacológico, não necessariamente sobre o ergosterol, eles podem atuar sobre a síntese de proteína, sobre a atuação sobre o DNA fúngico, tá? Eles conseguem atuar assim, tá bom? Tem alguma diferenciação, porque já nas bactérias tem as gram-positivas e gram-negativas, né? Diferenciadas. E no fungo, existe alguma diferença dessas? A gente vai ver já daqui a pouquinho, tá bom? E olhando esse esquema daqui da membrana, nós observamos que essa membrana citoplasmática do fungo ela é dividida em 7 porções importantes. A primeira delas, tá, é a camada lipídica, que é a camada mais externa que reveste essa membrana. Depois dela, nós observamos que tem os glicolipídios, que já ficam acima dessa membrana lipídica. Logo em seguida vem o revestimento que é feito por glicoproteínas, tá? E temos também, já numa porção já internalizada, mais interna, nós temos a presença de proteínas intrínsecas e proteínas extrínsecas aqui. E a partir dessa união, dessa junção entre as proteínas intrínsecas e extrínsecas aqui, tá? É que dá origem ao quê? Aos poros.
tá bom? Aonde esses poros aqui vão fazer a comunicação dessa membrana da porção interna para a porção externa da membrana citoplasmática da célula fúngica. E por último, temos as redes de proteínas aqui, aonde essas redes de proteína é que vão fazer esse aglomerado de junções entre a parte interna e externa para dar origem aos poros aqui, que vão fazer essa comunicação da célula fúngica, da membrana da célula fúngica. Agora, falando a respeito do citoplasma, o citoplasma de uma célula fúngica, tá? Como eu mostro aqui no desenho para vocês, tá? Que é essa porção aqui embranquiçada, nessa foto aqui de microscopia óptica, tá? Perdão, eletrônica aqui, nós podemos observar que esse citoplasma ele tem como principais funções não somente fazer a síntese, como também o metabolismo energético dessa célula fúngica. Além disso, no citoplasma nós observamos a presença de várias outras subestruturas que estão ligadas a esse citoplasma, que vão desde inclusão de glicogênio, ou seja, armazenamento de glicose aqui por parte da célula fúngica, presença de vacúolos alimentares que são responsáveis por drenar e armazenar quantidades ainda maiores de substâncias essenciais e nutritivas para a célula fúngica, gorduras que são importantíssimas aqui, principalmente no que se diz respeito ao armazenamento de esteróis, tá? Que são importantes, que a gente viu no slide anterior, que eles vão fazer a síntese do ergosterol, mitocôndrias, que participam da maquinaria energética, ribossomos, que atuam aqui, principalmente na divisão celular e na troca de material genético, no retículo endoplasmático, tá? Principalmente retículo endoplasmático rugoso, que atua aqui na síntese de proteínas, e a presença do aparelho de Golgi aqui, que esse aparelho de Golgi, através de sistemas não somente de vesículas, como de canículas e também de estruturas tubulares, eles vão atuar não somente na síntese, como também na secreção de carboidratos, tá? Para a manutenção dessa maquinaria energética da célula fúngica. Olha o tanto de finalidade e de estruturas esse citoplasma da célula fúngica vai apresentar aqui, que são importantes e que são diferentes do que nós vimos e do que nós conversamos, tá? De uma célula bacteriana, fazendo uma comparação de uma célula, de um micro-organismo para outro micro-organismo aqui. Logo depois do citoplasma, mais interno ainda, nós temos o núcleo. E uma das características principais aqui, tá, do núcleo de uma célula, fúngica, é o que? A presença de 2 ou mais núcleos. Lembram vocês que quando eu falei para vocês no início da aula que uma das características da célula fúngica, além de apresentar similaridade a uma célula eucariótica, ela apresentar também o quê? Bora ver se vocês se lembram. Além de apresentar uma similaridade com uma célula eucariótica, também tem uma outra característica que confere a essa célula fúngica. Bom dia, tudo bem? Fale só um pouquinho alto que eu não posso... Exatamente, eles podem ser seres vivos, seres micro-organismos uni ou multicelulares. E quando eu falo que ela é uni ou multicelulares, ela vai ter um único núcleo? Não. Então ela vai ter o quê? Presença de 2 ou mais núcleos, dependendo da sua constituição e do seu formato. Tá bom? Além disso, essa membrana nuclear, ou também chamada de carioteca, ela apresenta uma outra diferença para a célula bacteriana, que é qual? Presença de numerosos poros. E qual é a finalidade desse tanto de poros numa membrana nuclear? Principalmente isso daqui, na formação do cromossomo.
Ou seja, ela faz com que o cromossomo, a estrutura cromossômica, seja uma estrutura cromossômica de que tipo? Linear. E uma estrutura cromossômica linear confere o que ao material genético, principalmente ao DNA? Uma dupla fita. Ou seja, a estruturação da dupla fita se faz melhor aqui por conta desses cromossomos lineares. E além do mais, a natureza do material genético aqui de uma célula, de uma célula fúngica é nucleoproteica. Ou seja, eu não tenho somente material nuclear, eu tenho material nuclear associado a quê? A material proteico. Por isso que a gente observa que tem certos tipos de fungos que eles podem ser tanto de estrutura de DNA ou como estrutura de quê? De RNA. Ou pode apresentar os dois. E ele apresentando tanto estrutura de DNA ou RNA, o que confere a essa célula, a esse núcleo de célula fúngica? Marinalva, Cristina, bora que eu vou decorando o nome de vocês. Seu nome é? Ana. A pergunta é, para o pessoal de casa também, se nós sabemos que o núcleo da célula fúngica apresenta dois ou mais, porque elas podem ser tanto unicelulares quanto multicelulares, e a partir daí gera-se uma membrana nuclear com inúmeros poros que confere uma estrutura cromossômica linear, que geram e melhora a fita do DNA, ou seja, gerando uma dupla fita de DNA, e esse material genético é um material nucleoproteico, ou seja, tanto o material nuclear tem natureza proteica ou não, e o que faz com que ele tenha presença de moléculas tanto de DNA e RNA, o que isso vai conferir o que para essa célula fúngica? O que isso vai levar? O que isso vai acarretar? Hein, pessoal de casa? Bora ver se o pessoal de casa está mais antenado do que vocês presencialmente. E o que gera replicação? Proliferação é a consequência. Mas durante a replicação, o que você está fazendo na replicação? O senhor aí de trás. Só fale um pouquinho alto, por favor. Além da transcrição. Porque a transcrição não deixa de ser um método de replicação. Concordam comigo? Foi o Gabriel que deu genética para vocês? O Bruno? Tudo bem, isso eu concordo com todo mundo, mas tem uma palavrinha que está faltando aí para você. Se eu falo... Desculpa. Dá para melhorar, dá para completar mais. Meninada, seguinte. Pessoal de casa, o que o pessoal de casa acha? O que pode complementar aí? Hein? Hein, Adam, Cibele, Mariene, Rafa? O senhor perguntou o relacionado à duplicação, é isso, professor? Exatamente, em relação à natureza nucleoproteica desse núcleo. O que confere? Em relação à natureza, o que? Em relação à natureza nucleoproteica desse DNA, desse RNA, o que ele vai conferir? O pessoal daqui disse que está relacionado à replicação, não é isso? A transcrição e a patogenicidade, não foi isso? A infecção, não é isso? E a tradução. Mas que mais isso traz? O que mais isso traduz para um processo? Fala aí, Marinalva. Exatamente. Isso traduz no melhor compartilhamento e no melhor envio da informação genética.
tá? De uma célula fúngica para outra célula fúngica, por conta dessa natureza nucleoproteica que a gente observa no núcleo mesmo. E isso a gente observa e vê numa célula bacteriana? Lembrem vocês, quando a gente estudou de bactéria? Não. Mas, se a gente for considerar, quando a gente for falar, se a gente for levar em consideração ao que a gente estudou na parte de farmacologia dos antibióticos e da resistência antibacteriana, na bactéria, ela é mais propensa a sofrer o quê? Mutação, por conta dessa dificuldade nessa troca de informação. E é difícil a gente ver mutação numa célula fúngica. Por quê? Por conta desse compartilhamento de informação e principalmente por conta da natureza do núcleo. Ficou entendido isso daí para vocês? Então, se eu perguntar para vocês, fazer uma questão comparativa, tá, de célula bacteriana para célula fúngica, não se esqueçam que na célula bacteriana, tá, a propensão, ou seja, a facilidade de mutações é maior e melhor vista nela do que numa célula fúngica. Por quê? Porque na célula fúngica, a natureza do núcleo é que tipo? Núcleo proteico. E núcleo proteico se diz respeito ao quê? A presença não somente de moléculas de DNA, como de moléculas de RNA. E através desse compartilhamento de informações genéticas que a gente observa que no nucleolo, que é uma estrutura menor do que o núcleo, esse nucleolo ele pode ser também de natureza de DNA, de RNA e também tem presença de proteínas. E o que a proteína participa aqui? Vocês me falaram ainda agora, nos fatores de transcrição e de transdução de sinal. Concorda comigo? E atuando tanto nos fatores de transcrição e transcrição, olha que eu vou ter aqui. Vou ter presença em locais ou sítios de produção para quem? Para o RNA ribossomal. E é a partir do RNA ribossomal que eu vou ter o quê? A presença de outros tipos de RNA. Transportador, o mensageiro. E isso vai levar ao quê? Replicação. Viram como é? Viram o que o compartilhamento, a informação genética me leva dentro de uma célula fúngica a todas essas características que eu citei agora para vocês. Alguma dúvida até aí? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo tranquilo aí para vocês? Para o pessoal de casa, está tudo tranquilo? Vocês estão entendendo? Estou me fazendo claro para vocês? Hein, pessoal? Bastante, mas tá dando para Tá? Estão me escutando bem? O áudio está bem para vocês? às vezes travando, professor, o áudio. E agora tá com barulho. Tá cortando. E agora, melhorou? Pra mim tá bom. Tá bom. Então. Beleza. Dando continuidade, tá? E nós temos também que além desse núcleo e desse nucleolo que a gente falou anteriormente, nós temos a cápsula, que protege e envolve, tá? Esse núcleo. E olha a natureza dessa cápsula, ela é mucopolissacarídeo. Por isso que nós veremos na aula de farmacologia dos antifúngicos, que determinados tipos ou classes de antifúngicos, eles são o quê? Eles atuam a nível de quê? Da cápsula. Por quê? Porque eles conseguem, tá, ter uma melhor afinidade a esses mucopolissacarídeos, atuando sobre eles e fazendo com que o agente, o fármaco, consiga entrar e consiga atuar sobre o quê? Sobre o núcleo da célula fúngica. Além do mais, por apresentar essa estrutura mucopolissacarídica na cápsula, nós observamos a presença,
tá, de estruturas fibrilares à base de amilose, tá, okay, e poliosídeos, tá, que vão caracterizar e vão conferir a essa célula fúngica um teor patogênico. Tá? Vão conferir esse teor patogênico. E qual é a finalidade de ter esses dois componentes, amilose e poliosídeo, na cápsula? Se eu estou falando para vocês, dizendo para vocês que a natureza dessa cápsula é mucopolissacarídica e que os fármacos, algumas determinadas classes de fármacos de antifúngico, elas conseguem atuar sobre essa cápsula, atuando sobre essa estrutura mucopolissacarídica, que é uma estrutura fibrilar, que é constituída principalmente de amilase e poliosídeo, tá ok? E confere essa patogenicidade para algumas espécies de fungo. O que ela está fazendo, esses dois componentes? Qual é a função realmente dela? Não. Fale só um pouquinho alto. Mas proteger quem? Perfeito, mas de que forma ele consegue fazer essa proteção? Lembrem de imunologia, trazendo um pouco de imunologia. Eu acho que foi o Irã, não sei se foi o Irã que deu aula para vocês de imuno. Ou o Maurício, se não me engano. Foi o Maurício. Lembrem vocês dos mecanismos imunológicos, mas aqui eu não estou me referindo ao mecanismo imunológico do hospedeiro. Eu estou me referindo para vocês do mecanismo de evasão, ou seja, o mecanismo de defesa do micro-organismo. E uma das funções dessas amilases e poliosídeos é quanto maior a constituição dessa cápsula, ou seja, quanto maior for a presença desses mucopolissacarídeos, dessas estruturas fibrilares, maior vai ser a patogenicidade e maior vai ser o mecanismo de quê? De evasão, que faz com que não haja fagocitose por conta das células fagocitárias. E que são as células fagocitárias? Neutrófilos, monócitos, eosinófilos. Então, se eu perguntar na prova, a principal mecanismo que está relacionado à cápsula de uma célula fúngica, tá? Além da de conferir a patogenicidade, tá bom? Ela também dificulta o quê? A fagocitose por conta do sistema imunológico do hospedeiro. Existem cepas que podem fazer isso? Existem. Algumas oportunistas e outras patogênicas que a gente verá no decorrer das aulas de micologia médica. Tá? A gente consegue ver criptococos, coccidídeos, alguns tipos de coccidídeos, eles conseguem. E isso é agravante? É, porque se a gente for correlacionar para um paciente imunodeprimido, como vai estar a cápsula dessa célula fúngica? Vai estar mais rica ainda, fazendo com que haja uma maior patogenicidade sobre o hospedeiro aqui. Entendido? Bem, pessoal, dessa parte de estrutura, tá, que a gente conversou com você sobre a natureza da célula fúngica, das estruturas que são a parede celular, membrana citoplasmática, núcleo e cápsula, ficou alguma dúvida para vocês, tanto para o pessoal que está em casa quanto para o pessoal que está aqui? Ficou alguma dúvida ou não? Hein, pessoal de casa, alguma dúvida? Posso seguir em frente? Pode sim, professor. Beleza. Nesse segundo momento, nós falaremos sobre a morfologia e a reprodução de uma célula fúngica. Nós temos que entender que, em relação à morfologia, tá, ela se baseia principalmente em características morfológicas. E essas características morfológicas vão desde a visualização do agente fúngico, que pode ser de forma microscópica ou macroscópica, aonde na forma microscópica nós temos as leveduras e os bolores, e na forma macroscópica nós temos os próprios cogumelos como exemplo.
Só que um adendo eu tenho que chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque determinados tipos, alguns tipos de leveduras, quando eles encontram condições adequadas e principalmente substratos adequados aqui, a gente consegue ver eles a olho nu. Por quê? Porque eles acabam formando colônias altamente visíveis que a gente consegue enxergar uma levedura. Exemplo, a levedura de cerveja. A gente não consegue ver um saccharomyces? Consegue. E um exemplo clássico. Além disso, no caso dos bolores, os bolores eles são diferentes das leveduras. Por quê? Porque eles formam colônias já de natureza filamentosa. E essas características filamentosas aqui, tá? Ela pode ser ou de forma algodonosa, ou purpurulenta, ou aveludadas aqui, que confere um teor, uma característica a mais para esses bolores. E isso, tá? Por formar esses tipos de colônias filamentosas, faz com que esse agente fúngico, aqui é o caso dos bolores, apresente uma imensidão e número maior de pigmentos, que vão dar características de cor, teor, até mesmo de nitidez, que faz com que sejam diferenciados aqui quando a gente vai fazer o quê? A classificação e a identificação do agente fúngico. Entendido aí, Cris? Tá? Agora, em relação, tá? Continuando na parte morfológica, tá ok? Principalmente no que a gente refere à parte microscópica dos bolores e dos bolores, tá ok? Das leveduras. As leveduras também formam colônias, não filamentosas, mas formam colônias o que? Cremosas, que dão um aspecto tipo de um sorvete de creme. Tá? Isso diferencia muito na hora da identificação e diagnóstico do agente. Já macroscopicamente, olha o que a gente pode ter. A gente também pode ter certos tipos de cogumelos que podem ter também o quê? Quase características próximas e similares aos bolores, como, por exemplo, algodonosas, aveludadas, granulares, em forma de glabra. E cada uma delas tem diferenciações? Tem. E essa diferenciação se faz aonde? Na presença do micélio. E nós vimos que o micélio nada mais é do que um conjunto de hifas. No caso da algodonosa, a gente observa que esse micélio, ou seja, essa quantidade, tá? Essa quantidade de hifa se encontra onde? Mais na parte superficial. E ela está de que aspecto? Denso, ou seja, bem concentrado. É diferente do aveludado, que a gente vê um micélio mais inferior. Ou seja, ele se encontra na porção mais embaixo. Tá bom? A granular já apresenta o quê? Formas planares. E a glabra já apresenta o quê? Formas ocas. E o que significa a forma oca? Sem presença de micélio aéreo. Ou seja, eu não tenho nem micélio nem na parte de cima, nem na parte inferior. Por isso que ela torna o quê? A estrutura oca, tá? Que é o que a gente encontra na maioria das leveduras aqui. São. A maioria são aqui. Além disso, os bolores, eles também são formados aqui, tá? Como eu falei para você, por hifas que dão origem ao micélio. Só que esse micélio, e isso daí tem que ser diferenciado para vocês, que como eu falei, o micélio é um conjunto de hifa. Ele pode se apresentar dividido em duas porções, ou de duas formas. Uma, que é a porção papel vegetativo, e o outro é a porção reprodutiva. Tá? E a gente vai ver qual é o papel desse micélio mais adiante,
quando a gente fala da reprodução. Aqui só para ilustrar para vocês a morfologia microscópica, principalmente de um micélio de um bolor pluricelular, como ele é observado. E nas leveduras, as leveduras elas apresentam estruturas mais unicelulares e presença de pseudofilamentoses, ou seja, pseudofilamentos aqui. E essas leveduras, elas podem se apresentar de diversas formas, na forma de brotamento, ovoide, ou multibrotamento, ou até na forma de cápsulas, ou seja, encapsuladas. E as hífas, elas podem ser de dois tipos, principalmente, elas podem ser de forma septada ou não septadas. Tá? E o que vem ser essa septa, a forma septada? Nada mais são do que divisões ou junções que separam um fungo ao outro de forma mais nítida. Diferente das não septadas, que a gente não vê essa divisão, essa estruturação dividindo a estrutura do fungo em 2 ou mais 3 porções. Quanto à cor, elas podem ser ou claras ou hialinas, ou escuras, ou também denominadas aqui de demáceas. Tá? E uma questão, determinados tipos de agentes fúngicos, tá? Principalmente fungos oportunistas, eles sempre vão se apresentar de forma escura. Por quê? Porque eles acarretam e acumulam uma alta quantidade de melanina. E tomem cuidado para isso. Por quê? Porque isso, dentro do diagnóstico micológico, é uma fonte de diferenciação de agentes fúngicos. Esse teor de melanina. E isso já foi até questão de prova para a Escola de Saúde do Exército, na questão de diagnóstico laboratorial, diferenciar um agente fúngico oportunista para um não oportunista. E uma das questões é no acúmulo de melanina que confere a cor escura. Isso que diferencia na hora da identificação do patógeno. Tá falando de fungo aqui para vocês. Dentro dessa parte de morfologia, ficou alguma dúvida? Hein, pessoal? Tanto para quem está em casa, para quem está aqui dentro, para quem está presencial. Hein, meninos e meninas? Não, professor, está tudo tranquilo. Adam, Cibele, Diego, Mari, Rafa, tá tudo ok? Posso seguir? Tá tudo tranquilo, professor? Pode seguir, professor. Beleza. Tudo tranquilo, prof. Bem, agora nós falaremos sobre a parte da reprodução de fungos. A reprodução de fungos ela pode ser feita de 3 formas: vegetativa ou assexuada, sexuada e parasexuada. Cada uma dessas tipos de reprodução tem características específicas. Tá? No caso da vegetativa, ela se diferencia e é do tipo assexuada, por quê? Porque não há uma fusão dos micélios. É diferente da sexuada que a gente observa que há o que aqui? Que há a união entre os micélios aqui. Tá? E na parasexuada, ela difere da vegetativa e da sexuada, por quê? Porque ocorre a união aqui de núcleos. Tá? E esses núcleos aqui, eles podem se unir através de uma difusão. E essa difusão, ela é do tipo mitótica, havendo uma aplonização, tá? Dos núcleos aqui. Além disso, quando a gente fala de reprodução sexuada, 2 características são importantes serem chamadas a atenção de vocês. Primeiro, essa reprodução sexuada, ela sempre vai originar células morfologicamente idênticas, mas só que com uma ressalva. Elas vão sempre apresentar o quê? Produção de sexos opostos, ou seja, ela diferencia para um teor masculino ou até feminino. Um exemplo é o que a gente observa no fungo produtor da cerveja, que a gente consegue fazer essa diferenciação mais nítida. Além disso, a fusão dessas células morfológicas numa reprodução sexuada,
tá? Gera dois tipos de estruturas, que são aqui os ascogônios e os arteríolos aqui, que são importantes no processo de reprodução sexuada. Já na assexuada, como não há uma fusão de micélios, aqui não ocorre diferenciação celular, tá? Esse fungo acaba dando origem a fragmentos, ou seja, ele se divide por fragmentação, tá? É o que a gente observa mais nas leveduras, tá, ok? Que pode ocorrer essa reprodução assexuada por fragmentação, ou por meio de brotamento, ou por cisciparidade, ou pela geração de pseudoífas. E como não ocorre uma diferenciação celular, mas ocorre também o quê? Uma produção de esporos, que são denominados de conídeos, que são responsáveis por essa reprodução assexuada. E esses conídeos, tá, nada mais são do que ectosporos, que são estruturas que estão mais externalizadas, tá, e que são produzidas a partir de hifas. É diferente do que a gente fala dos esporangiosporos, que eles são mais internos, ou seja, eles são endosporos. E esses endosporos aqui, eles conseguem fazer com uma rapidez maior o processo assexuado do que os próprios conídeos. Mas, tá, em termos de patogenicidade, de virulência, o conídeo, estruturas fúngicas que se reproduzem de forma assexuada a partir de conídeos, a partir de esporos, eles são mais virulentos. Por quê? Porque eles demoram mais, a ação do fármaco demora ainda mais. Por isso que a maioria dos fungos que fazem esse tipo assexuado, a reprodução é lenta, fazendo com que o tempo de incubação prolongue-se mais. Tá? Além disso, esses fungos que se dividem de forma assexuadamente, através da produção de esporos, de conídeos, eles também são o quê? Conferem uma maior resistência a determinados agentes antifúngicos também. Da parte de reprodução, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ou posso seguir? Hã? Pessoal de casa, posso seguir? Ou querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida dessa parte de morfologia, de reprodução, perdão? Pode seguir, professor. Tá dando para acompanhar? Tá direitinho? Tá sendo claro Tá para você? dando sim, sim. Beleza. Tá, professor. Tá dando para entender, sim. A terceira e última parte da aula de hoje é a parte da taxonomia dos fungos. E essa taxonomia do fungo, ela se caracteriza principalmente pelos critérios morfológicos, reprodutivos e fisiológicos que nós veremos na próxima aula. Numa classificação mais atual, nós observamos que os fungos eles podem ser de dois tipos, ou patogênicos ou oportunistas. E até alguns anos atrás existiam somente 3 filos fúngicos dentro do reino fungi, que são zigomicota, basidiomicota e ascomicota. Hoje em dia, já faz questão de uns 20 anos para cá, entrou um 4º filo, que são os deuteromicetos, ou também denominados de fungos, tá, anamórficos. Cada um desses filos tem suas características peculiares e diferenciadas, que diferenciam um filo a outro. O ascomicota é um filo que tem como principal característica a presença de asco, por isso que ele forma, vocês vão ver em algumas pranchas, ou quando vocês visualizarem no microscópio, vocês vão ver a presença deles em forma ou de bolsa ou de saco, aonde no interior dessa bolsa ou desse saco que se forma, tá, nós verificamos a presença de ascosporos em grande quantidade, que vão se reproduzindo de que forma? Sexuada.
Além disso, eles são espécies altamente patogênicas, o homem, aonde nós observamos algumas classes como os plectomicetos, hemiascomicetos, que conferem e representado por maior tipos de fungos, patogênicos aqui. É diferente dos basidiomicóticos, que é o segundo filo. Por quê? Porque eles são mais fungos superiores e há uma maior quantidade daqui de cogumelos. E olha que interessante, eles são tudo o quê? Ectosporos. De origem o quê? Sexuada aqui. Eles apresentam essa estrutura. É uma exceção aqui. Além disso, os basidiosporos, que são estruturas típicas desse filo aqui do Basidiomicotas, tá? Já o filo zigomicota, diferentemente dos dois primeiros, eles são fungos que apresentam um micélio do tipo sinocítico, tá? Que confere a esse micélio tanto uma reprodução sexuada como assexuada. Ou seja, eles podem se reproduzir tanto pela presença de zigosporo ou pela produção de esporos aqui também. Ele tem essa característica peculiar que diferencia ele aos demais, aos outros. E os fungos anamórficos, esses fungos anamórficos, também denominados de fungos imperfeitos, por que imperfeitos? Porque eles não têm uma morfologia pré-estabelecida, definida, tá? Eles podem se diferenciar, se reproduzir de forma assexuada, dando origem a fungos conidiais ou fungos mitospóricos aqui. E olha que interessante, eles são encontrados no solo e também estão presentes na microbiota atmosférica. A gente respira eles quase o dia todo. Além disso, conferindo a essas classes de fungo presença não somente de fungos patogênicos, como oportunistas. Aqui é onde a gente encontra a maior quantidade de fungos estudados dentro da micologia médica. Por quê? Porque aqui a gente tem a classe dos blastomicetos, dos coliomicetos e dos hifomicetos aqui. E hoje a gente já tem um quarto filo que ainda está em estudo, tá? Mas que já há um grande número de espécies catalogadas, que são os omicotas, onde nós observamos que já 700 espécies catalogadas, uma parede celular rica em celulose. Eles habitam principalmente na água, e o principal fungo para estudo desse filo é o fungo Pythium indiciosum. E esse fungo daqui, ele é importante na micologia médica, principalmente nos estudos de contaminação de águas provenientes de rios, lagos e garapés. E por que ele é importante aqui? Porque como ele faz parte desse microambiente, desse ecossistema, ele acaba contaminando quem? Dentro de uma cadeia alimentar? Os peixes. E em pequena quantidade, crustáceos. E quem é o último na cadeia alimentar? O homem. E o homem diretamente acaba sendo o quê? Contaminado. Bem, pessoal, do que eu tinha que falar da morfologia do fungo é isso. É cheio de detalhe, eu sei disso, são várias estruturas, vários termos, principalmente características peculiares de cada estrutura, mas tentem fazer a comparação com o que a gente já conversou e já falamos, tá, sobre as bactérias, que é a melhor forma de vocês fixarem, tá bom? E dentro da reprodução, não se esqueçam de diferenciar o que é a reprodução sexuada para assexuada. Por quê? Porque a maioria dos fungos só vão se reproduzir dessa forma. Dificilmente a gente vê uma reprodução parassexuada. Dificilmente. Ou eles são por sexuado ou assexuado, com presença de conídeos ou não. Tá bom? E em relação à taxonomia, a diferença dos fungos em relação aos filos se dá principalmente pela forma sexuada, pela sua constituição química, tá? E se ele é patogênico ou não patogênico. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, querem perguntar alguma coisa, ficaram em dúvida? Pessoal de casa, tem alguma dúvida, querem perguntar algo, tá tudo ok? Tá tudo ok, professor?
Ei, meninada, Cibele, não entendi? Tudo ok, professor. Calma que estão falando ao mesmo tempo. Tá, joia. Só um minutinho. Pergunte, eu não entendi, desculpa. Do pão, a gente tem, porque no caso do pão, a gente tem dois tipos que hoje se faz. Tem da zigo e do asco. Tá? O do zigo, porque eu te digo que é o mais atual, porque hoje se faz também, como tem a cerveja artesanal, tem o pão artesanal agora, que é o pão que a gente quer, o caseiro, que muitos chamam também, que a pessoa acaba colocando alguns tipos de ingredientes no pão, como por exemplo, não somente gengelim, orégano, um aumento maior na fermentação, tá? Se faz isso. Como também a gente não pode deixar de esquecer, de não falar para vocês a questão do próprio Saccharomyces cerevisiae, que hoje com esse aumento na produção da cerveja, principalmente da artesanal, se faz um controle ainda maior por conta do fungo. Para não extrapolar as concentrações limites, para não causar infecção durante o processo de... Mas o do queijo, mas do queijo que a gente tem maior cuidado é na questão do gorgonzola. Do gorgonzola é no tempo que você vai deixar esse queijo, entre aspas, apodrecendo, porque quanto maior a quantidade do bolor, mais gostoso fica. Mas só que essa quantidade ela não pode extrapolar, ou seja, ela não pode passar da sua referência para não contaminar, causar infecção à saúde do homem. Nós temos a questão do pão, do queijo, da cerveja, até do próprio vinho. Hoje que a gente tem, principalmente, tá, o vinho de cerveja, que ainda é uma questão nova que está sendo estudada dentro da bromatologia, mas a gente já observa alguns contaminantes, principalmente microbiológicos e micológicos. E o interessante é que, quando a gente fala de microbiológico, para cerveja a gente já tem estudos para cerveja artesanal, mas para o vinho artesanal, para o vinho de cerveja, nós ainda não temos. Porque é um processo que demanda de dois tipos de reações, a destilação e a própria fermentação. Eu nunca bebi, vou ser sincero, vinho de cerveja, mas quem já bebeu já me diz que tem diferença, principalmente no sabor e na consistência. Tá? A maioria são anamórficos. Não entendi, Cris? No caso, a maioria são de contato, porque a maioria está presente no meio ambiente, mas nós também temos a transversal e a direta, que hoje já são estudados. Tá? Por que de contato? Porque eles estão presentes no meio ambiente. Um exemplo, fungos altamente patogênicos é o que a gente encontra principalmente em ambientes hospitalares. Tá? Principalmente criptococos e paracocídio, a gente acaba encontrando em maior quantidade. Fonte de liberação, filtro de ar-condicionado. Eu estava olhando para o ventilador, o ar-condicionado está aqui. Filtro de ar-condicionado, por isso que se preconiza fazer a limpeza do filtro do ar-condicionado, do próprio aparelho, em 6 meses, por conta do acúmulo de poeira e de sujeira. E não é somente o fungo, é o bolor que também fica preso a ele. Mais alguma pergunta, meninada? Pessoal de casa, querem perguntar alguma coisa? Hein, pessoal? Não, professor, está tranquilo. Beleza, então. Bem, meninada, então, está finalizada a aula, tá ok? A gente conversará na próxima semana para vocês. Uma boa terça-feira para todos vocês, uma boa semana e um feliz cílio para todos aí. A gente conversa na próxima terça, com todo mundo, que a gente já vai conversar sobre fisiologia do fungo aqui, tá bom? E, por favor, até sexta-feira, por favor, me passem já os nomes dos grupos com os nomes dos integrantes de cada grupo, tá bom?
Para eu já fazer a planilha e já mandar os artigos com os grupos já para apresentação, tá? Um abraço para todos. Bom dia. Valeu, professor. Obrigado. Bom dia. Bom dia.